Olá, queridas e queridos ouvintes deste podcast das emoções. Nós temos uma novidade para vocês. Olá, espero que vocês estejam bem. Esse é o último episódio do ano, né, Bela? Acho que isso não é uma grande novidade. Mas é também o último episódio dessa grande temporada, se a gente pode chamar assim, em que a gente usou músicas para conversar sobre as emoções. Então estamos encerrando um ciclo nesse podcast hoje. Pois é, estamos nos despedindo de uma série de músicas emocionais, com um pouquinho de dor no coração já, né, Nath? Sim, até porque, Bela, a gente não fez várias músicas que a gente queria ter feito, né? Impermanência tá aí e nós precisamos respeitá-la, não é isso? A gente está preparando uma série nova, diferente, enfim, algumas novidades aí para o ano que vem. Então hoje a gente vai fazer uma grande despedida desses 26 episódios que foram ao ar, com 26 análises musicais que fizemos aqui. Você já tinha feito esse cálculo, Nath? Eu fiquei chocada com esse número, Isabela. A gente adora fazer esse podcast, mas a gente acha que está na hora da gente fazer algo diferente, falar sobre alguma coisa diferente. Então, ainda que tenham ficado músicas de fora, nós vamos seguir para um novo projeto. A gente ainda está pensando sobre ele, mas em 2021 teremos novidades. Certamente vamos continuar com a arte para apoiar a gente nessa conversa das emoções, mas não mais com músicas. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. E aí, como qualquer boa despedida, nós vamos ser muito originais e vamos fazer uma retrospectiva. A gente ouviu vários dos nossos podcasts queridinhos. A gente teve que deixar alguns outros de fora, mas eles vão continuar aí no ar, para se você quiser ouvir. E aí a gente se deparou com algumas pérolas, né, Nath? Algumas muito engraçadas, outros momentos muito bonitos do nosso podcast. E a gente vai começar, então o que a gente vai fazer aqui hoje é ouvir alguns trechos dos podcasts mais comentados por vocês e alguns podcasts que a gente mais gostou de fazer, e a gente vai comentar alguns trechos. E aí a gente vai começar pelo nosso primeiro episódio de todos, que a gente ainda nem sabia direito como é que isso ia ser, a gente só tinha a ideia que a gente queria falar sobre músicas e emoções. Que a gente gravou com um microfone, a gente alternando entre uma e outra, lembra? Me lembro bem desse dia. E aí tem um trecho muito legal desse episódio de ciúme que a gente explica um pouco por que raios a gente foi resolver trazer música para falar sobre esse negócio que a gente sente, assim. Então, vamos ouvir, Bela, o primeiro? Vamos lá. A gente começou a olhar que dá para aprender muito com a arte mesmo, assim. Como é que a gente pode trazer a arte para essa conversa das emoções para que a gente não precise chegar a ações tão danosas quando a gente passa por um processo emocional. Porque processo emocional a gente vai viver, a gente vai passar por eles. Mas como é que a arte pode nos ensinar alguma coisa que alguém já viveu ou que um autor, né, da sua imaginação consegue emprestar para nós, para que a gente não precise viver aquilo e aí a gente conseguir olhar para isso aqui juntos nesse podcast e em algumas outras conversas, para que a gente possa olhar para esses episódios e aprender com eles, assim, ter a arte como uma amiga, uma professora, assim. Uma parceira nesse processo de transformação. Ai, que bonito! Então, o primeiro comentário muito importante sobre esse podcast é: prestem atenção, por favor, em quantas vezes a gente falou nesses 26 episódios, ai, que bonito. 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 Ai, Isabela, que bonito. Ai. Isabela, como a gente é repetitiva, meu Deus. Ai, que bonito. Ai, que bonito. É verdade. Mas esse episódio é legal porque foi meio que um insight que a gente teve, né? Da gente trazer essa conversa das emoções de algum jeito mais palpável, assim. Então a nossa primeira temporada inteira meio que descreveu as emoções no corpo. Como é que é quando eu tenho ansiedade? Como que acontece quando eu tenho medo no meu corpo, que pensamentos vêm à minha mente. Essa introdução é muito boa, né, pra gente lembrar disso, assim, que a arte pode ser uma parceira de transformação nossa.
Então, acho que a gente podia lembrar, Bela, daquela frase que a gente ouviu da Clarice Nisquier, que nós achamos muito bonita, que ela fala da arte, né? E que isso foi pra gente também um dos motivos que nos ajudou a prestar um pouco mais de atenção nisso, né? A função da arte é não precisar que alguém morra na sua frente para você se tocar de algo. A arte é uma grande amizade. O outro passou por uma coisa e está dando a sua história de bandeja. E aí, quando a gente ouviu isso, a gente falou, nossa, faz muito sentido, né? Porque a Isabela e eu, a gente está sempre comentando cena de filme, música. E essa música sobre ciúme é muito uma música que um personagem da música faz uma grande besteira por ciúme. E a gente acha que coube muito bem essa fala da Clarice Nisquier, que é como é que a gente ouve essa música, como é que a gente passa a olhar filmes, cenas de filmes, que é uma coisa que a gente faz muito no curso das emoções, para a gente poder aprender com isso, né? Ou a gente aprender com exemplos de como é que dá para agir de um jeito que eu não estou agindo, se for uma coisa legal, e ver assim até onde uma ação ruim pode chegar e a gente falar, nossa, talvez eu não queira passar por isso, então que eu possa aprender com essa arte. Ai, que bonito. Então foi isso que a gente tentou fazer esse tempo todo, né, com essas músicas emocionais. E lembrando que se você quiser ouvir esse episódio do ciúme, ele saiu do ar do Spotify por motivos misteriosos, mas ele continua no nosso site, o cursodasemoções.com.br/podcast. Ele tá lá, é só chegar lá e dar o play. Então vamos falar sobre raiva? Sim, daí esse foi o nosso segundo episódio sobre raiva. Mas a gente já trouxe uma coisa muito importante, assim, um passo importantíssimo do nosso SOS de como lidar na hora da emoção. Então, nesse trecho que a gente vai ouvir agora, eu estou falando sobre uma coisa que o Paul Ekman explica como dar um tempo com sabedoria. Esse negócio de sair, né, dessa estrofe que fala dessa impulsividade, de sair, de dar um tempo, lembrou a gente dessa fala do Paul Ekman sobre dar um tempo com sabedoria, que é uma coisa muito bonita para a gente levar para a vida, assim, um SOS, sabe? Um item, assim, para ficar numa nota mental, para quando você tiver com um momento de raiva, você ter essa possibilidade. Ele fala que ele faz isso com a mulher dele, ele é casado há muitos anos, e aí ele diz que quando eles brigam, eles têm essa regra de dar um tempo com sabedoria. Então, eles conversam sobre qual é o tempo que eles têm. Então, ele fala, eu preciso ficar meia hora sem olhar para você. Eu preciso ficar 1 hora sem olhar pra você e sai do ambiente que tá te causando aquela raiva. Ainda mais um casamento, né? Muito intenso. Porque isso é bonito, assim, sabe? Você percebe que se você continuar lá, você vai falar coisas que vão machucar, você vai agir de um jeito que não vai ser legal. Então, por que a gente não pode se dar esse espaço de gentileza com a gente e com a pessoa que a gente ama, né? Ainda mais com uma relação tão intensa quanto um casamento, a relação com um filho, com um amigo muito próximo. Por que a gente não pode ter esse espaço de gentileza e falar, olha, agora eu não posso. Agora eu não posso. Por que a gente não dá uma controladinha no ambiente externo, se a gente consegue, para depois agir? E aí, de novo, né? Não é que a gente não vai agir, a gente vai agir depois. Depois a gente fala, olha, não gostei disso, ou gostei disso, eu gostaria que fosse assim. Mas não precisa vir da raiva. Pode vir de uma outra base, uma base de que eu quero ficar junto com você, ou eu não quero ficar junto com você. Isabela, eu queria tanto que alguém tivesse me falado isso antes. Eu também. Mas mesmo assim, a gente continua fazendo um monte de besteira, né? Pois mesmo sabendo, assim. É. Mesmo lendo isso no livro do Paul Ekman, mesmo fazendo um podcast sobre emoção. Mesmo conversando sobre isso. Nossa, Bela, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar a essa sua fala. Eu acho ela extremamente importante e acho que você falou quase tudo que a gente precisa ouvir, né? Sobre a raiva, e não só sobre a raiva. Se a gente soubesse dar um tempo com sabedoria, a gente poderia evitar muita coisa, né? Muito estrago, assim. Uhum. E aí a gente chega num dos podcasts mais bonitos, eu acho. É um podcast cheio de referências, assim. A gente o tempo inteiro cita a Giane ou cita a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A gente cita muita gente nesse podcast, é muito bonito isso. E uma música muito bonita, né? Vamos ouvir um trechinho. A coisa mais bonita da tristeza é que ela abre a porta dos nossos corações, assim. Ela nos permite nos conectar com as pessoas, sabe? A tristeza é o único jeito da gente se conectar com as pessoas, eu acho, assim. Claro que tem uma conexão pela alegria, né? Uma das funções da alegria é a conexão. Mas a tristeza, ela vai
abrir a nossa possibilidade de também entender o sofrimento do outro, sabe? Porque eu sei o que é isso de sofrer. Quando o outro chega com o sofrimento, eu não vou diminuir o sofrimento do outro. Eu não vou me fechar para aquilo, sabe? Então a tristeza tem essa capacidade de salvar as nossas vidas, assim. De escancarar os nossos corações, sabe? A compaixão não vai nascer de outro lugar, senão desse contato com a dor. A compaixão é exatamente a gente querer que o outro não sofra. Pra gente querer que o outro não sofra, de alguma forma a gente tem que conhecer aquele sofrimento. Senão a gente vai ficar muito inacessível pro mundo, né? Então eu acho bonito isso que ela diz, assim. Eu deixo a porta aberta, sabe? A tristeza me abre, assim. Ela escancara a gente, se a gente deixar. Que fala maravilhosa, Nath! E tem duas coisas sobre a tristeza que são legais da gente lembrar, né? Uma é uma coisa que a gente fala muito nos nossos encontros, que é o quanto a nossa sociedade não tem muita habilidade para lidar com a tristeza. E aí quando a gente encontra a tristeza do outro, o nosso jeito de lidar, usual, né? É muito assim, ou eu tento resolver ou eu finjo que aquilo não está acontecendo, né? Então a gente falou um pouco sobre isso no podcast. E um outro ponto é esse que essa fala traz, né? O quanto a tristeza é importante para as nossas vidas. É verdade, se a gente se anestesia da tristeza, a gente se anestesia de muitas emoções gostosas também, né? A gente leva essa anestesia para outras partes da nossa vida. E esse final desse podcast, eu fiz uma aspiração que eu acho que pode ter a ver com essa nossa conversa aqui. E a minha aspiração é para mim e para quem tá ouvindo, né, pra gente, é que a gente também cultive relações em que a gente possa pedir ajuda. Porque às vezes a gente quer ser muito salvador do mundo, né? Não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou não sei o quê. Mas que a gente também tem esse espaço de falar pra pessoa, eu tô mal, não sei o que fazer, pensei em fazer uma besteira. Ai, que bonito. Sem querer respostas, geralmente a gente não quer muita resposta, né? Mas que a gente consiga oferecer a possibilidade do outro nos ajudar também quando a gente estiver triste, no fundo do poço. Falar em aspiração, em algum momento a gente esqueceu de fazer aspiração, né? A gente parou de aspirar no final desse podcast. A gente parou. Teve uma hora que a gente não aguentava mais aspirar. Mas essa aspiração também é uma parte do nosso SOS, né, Nath? Como que a gente lida com a nossa emoção? Pedindo ajuda, muitas vezes. Uma vez você falou uma coisa que eu nunca esqueço, que é quando a gente pede ajuda, a gente está fazendo uma prática de generosidade, porque a gente está deixando a porta aberta, né, como diz a música, para o outro pedir ajuda quando ele precisar. Mas nem tudo foi profundo nesse podcast, né, Nath? Ainda bem, tô cansada já, nossa senhora. Vamos ouvir um trechinho, então, da gente tentando entender o que a música Alegria Total estava querendo dizer com um trecho misterioso. Olha lá, vamos lá. 10 minutos atrás de uma ideia já dão para uma teia de aranha crescer e prender sua vida na cadeia do pensamento que de um momento para o outro começa a doer. Gente, a gente passou tanto tempo nessa estrofe. A gente não sabia do que ele estava falando. A gente pensou em pular essa estrofe, fingir que ela nunca existiu. A gente pensou em apagar isso da memória de vocês, porque assim, é difícil de entender. Acho que a gente chegou num palpite, né? Quando a gente estava estudando a música. Olha, eu nem ouvi o palpite, de medo do que ia sair de lá. Nossa, também. Se alguém quiser ouvir, vai lá no Spotify ou no nosso site. Alegria total. É só ir lá para ver se faz sentido o nosso palpite. Mas como uma coisa tão cabeçuda, melhor deixar para você, se você tiver esse interesse. Isso também é uma coisa, né, Nath, que a gente tentou, assim, não trazer muitas verdades. Nossa, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente tem isso muito, né? Não só no podcast, mas em todos os encontros que a gente faz, da gente não trazer uma receita e nem falar como as coisas deveriam ser, é o oposto do que a gente quer fazer aqui. Mas a gente teve alguns insights, né? Por exemplo, nesse podcast de alegria, a gente lembrou de que não só a raiva, a ansiedade, né, emoções que normalmente a gente não conecta muito a um sentimento bom, elas passam, que a alegria também passa, né? Vamos ver se vocês concordam com a gente. Quando a gente tá contente, nem pensar que tá contente a gente quer. Nem pensar a gente quer, Isabela. Pensar. Aí é o problema, né?
Eu acho. Porque aí a gente começa a ignorar a impermanência. Ignora a realidade. A irrealidade. A gente quer congelar aquele momento, a gente não quer pensar porque a gente não quer que aquele momento acabe. A gente não quer pensar na possibilidade daquilo se desfazer. Vai passar. E daquilo passar. Isso é muito louco, né? Porque quando a gente fala aqui de raiva, culpa, ansiedade, medo, a gente tem o quentinho de que isso passa, o ciúme passa. Então a gente fala, lembra que passa, não precisa agir na hora, tal. Mas daí, na alegria, se a gente lembra que passa, a gente é muito estraga prazeres. A gente quer congelar esse momento, né? A gente quer ficar nisso. Uhum. Nossa, que reflexão legal. A alegria também passa. E a alegria a gente não quer que passe, né? Nossa, eu quero congelar a alegria. É bom, né? Uhum. E isso dá uma. Seria ótimo. E lembrar que a alegria passa, tanto, sei lá, emoção, alegria, quanto os momentos alegres, os momentos em que na nossa vida tá tudo certo, é um jeito da gente, inclusive, aproveitar genuinamente esse momento, né? Da gente se abrir para isso. Com certeza. Eu acho até que eu já falei aqui nesse podcast de uma cena linda do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que eles falam isso. Ai, vai acabar, o que a gente faz? Aproveita. E aí, teve um dia, 12 de junho, que a gente se dispôs a fazer um sobre paixão. Não acredito que você trouxe Sandy Júnior para esse podcast, De novo, Isabela. pois é. E acho que é um dos episódios mais apaixonados, com certeza, nosso. Mas também é um muito engraçado, porque é uma paixão completamente louca, desenfreada, que beira um relacionamento abusivo. A gente tá ouvindo lá a voz doce da Sandy falando, Sandy, não faça isso. Vamos ouvir. Eu fico até sem ar. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler a sua agenda e pensamento. Não basta ler a agenda, quer ler o pensamento. Não vai dar certo, né? Que chance que tem disso dar certo? Prender, dominar, controlar, ler agenda e pensamento. Isso é um relacionamento abusivo, Sandy. Mas é isso, né? O lance de colocar o outro pra mim. Se eu pudesse te prender, você é só meu. Agora, Só pensa vai onde eu numa quero. coisa. Pensa que inferno seria se a gente pudesse ler o pensamento da pessoa Não, que tá... a Sandy tá falando, ela não sabe o que ela tá falando. Não sabe, Sandy, não deseja isso. Nossa, esse trecho é muito legal. Como a gente fica louco, né? Imerso assim, em sentimentos, e aí a gente deseja umas coisas que a gente não tá sabendo A bem. gente romantiza muito a paixão, né? Meu Deus. A gente mistura. Coloca num lugar assim de que é só bom, mas traz umas ziguezira também, né? E aí a gente chega no Emicida, né? Eu acho que talvez esse tenha sido um dos podcasts mais ouvidos, e a gente falou de coisas muito profundas nesse podcast. Acho que dessa sequência que a gente está ouvindo é o primeiro podcast que a gente não fala sobre uma emoção específica. A gente só destrincha as muitas camadas que a música do Emicida tem, assim, que parece uma música super romântica por conta da musicalidade, mas na real é uma música que fala sobre colapso ambiental, é uma música que fala sobre desigualdade social. Vamos ouvir um trechinho? O Emicida faz isso o tempo todo, né? Ele brinca com essa coisa, não sei nem se a palavra é brincar, mas ele traz uma coisa, um sofrimento agudo, né? Em nenhum momento tem eu nessa música, ele não tá falando dele, ao mesmo tempo tem muito dele aqui, né? Então ele tá apresentando um sofrimento que é social, né? Que muito provavelmente ele enxerga isso ao redor dele, mas ele sempre vem com uma... acho que essa palavra que você usou, resiliência, é muito boa. Ele sempre vem que não é um mundo de Poliana, não é uma coisa positiva de mundo de Poliana, mas é assim, e aí, o que a gente vai fazer, né? O que a gente faz com isso? Não é uma esperança cega não também, é uma esperança cega. Eu acho que ele ainda não tá trazendo essa, entre aspas, solução aqui. Eu acho que aqui ele só tá falando assim... mesmo em frangalhos, mesmo entre discos e livros, mesmo amortecidos, a gente tem esperança. Sim. Acho que isso resume bem a obra do Emicida. Eu só queria dizer que a gente ama o Emicida, né, Isabela? Eu acho que ele compreende tão bem as emoções e como lidar, assim, acho muito bonito o jeito que ele fala. Beijo, Emicida!
Então, depois dessa série Músicas Emocionais, a gente também fez uma série sobre extremos emocionais, em que a gente falou sobre supressão, expressão das emoções e também fixação, que é uma série bem legal. E entre uma série e outra, a gente fez alguns episódios perdidos que a gente deu o nome de Entre. Então você também encontra no nosso site, cursodesemoções.com.br/podcast, todos esses. E daí, nesse ano, a gente começou uma série que a gente ama, que chama Antídotos Emocionais. Então, a gente falou de várias qualidades que podem nos salvar, que são mais do que emoções, sabe? Que realmente podem embasar as nossas ações além das emoções. Sim, aí a gente falou sobre paciência, que não deu para colocar aqui, porque já tá ficando enorme esse podcast, mas foi um podcast bonito, né? E a gente trouxe uma das músicas mais lindas do mundo, não é, Isabela? A gente usou Drão, que é uma música de separação, para falar sobre amor genuíno. É uma definição linda do que é o amor, além desse amor romântico, sabe? O que é esse realmente desejar que o outro floresça, que o outro seja realmente feliz. Sim, e eu acho que as pessoas amam amar, porque a gente nunca recebeu tanta mensagem e e-mail e áudios do que nesse episódio. Esse episódio foi muito comentado, então a gente vai ouvir um trechinho dele agora. E aí tem um verso que diz assim, ó, o verdadeiro amor é vão. E aí a gente tem duas leituras para esse verso, o verdadeiro amor é vão. Qual que é a sua leitura, Nath? A minha leitura é que o verdadeiro amor é espaço, né? Porque qual que é a imagem que a gente tem de vão? Vão é um espaço, é um espaço entre um lugar e outro, mas a palavra que mais surge para mim quando eu penso em vão é esse lugar aberto, né? Infinito, assim. Uhum. E eu acho que o que ele está dizendo é isso: o verdadeiro amor não tem borda. Não tem a borda de um contrato, não tem a borda de morar junto ou não morar junto, né? É vão, é infinito, né? Cabe muita coisa dentro de uma relação e não só esse romantismo, né? Não só o pedaço romântico da relação, né? Sim. É a mesma coisa das emoções, né? Quando a gente fala sobre emoções e fala da gente criar espaço para a gente ter a raiva, ter a tristeza, para a gente ter essas emoções que não são gostosas de sentir, mas que a gente não seja elas, para a gente não se entortar nelas, né? Acho que é a mesma coisa, assim, cabe nesse espaço grande a gente sentir várias coisas. Essa leitura é maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu acho que eu posso ler aqui que o verdadeiro amor é vão, pode ser uma provocadinha do Gilberto Gil para falar o verdadeiro amor, essa ideia de verdadeiro amor, encontrar o amor da sua vida, o amor ideal, a pessoa certa, a alma gêmea, a metade da laranja. Essa ideia é vã, é insignificante, é ridícula, ela é mínima, sabe? Né? Essa ideia pequena é vão, o amor é muito maior do que isso, o amor genuíno. Nossa, Isabela, não tinha pensado nisso. Eu gosto que, apesar da gente conversar antes, longamente sobre a música, tem coisas que só aparecem na hora que a gente vai gravar, né, Nath? Nossa, é muito legal isso, né? Daí uma fica realmente chocada com a outra. Aham. E acho que os melhores episódios são esses, assim, vem essas surpresas, assim, esses sustos, né? Como eu nunca tinha pensado nisso? Então é isso, Isabela, o último episódio que a gente vai falar de música? Então é isso. Foi uma alegria dividir essas análises com você, Nath. Muito obrigada. Foi uma grande alegria dividir com você e com todas as pessoas que ouviram a gente, né? Nossa, que comentaram, que trouxeram outras perspectivas pelo Instagram, pelo e-mail, por WhatsApp, os amigos que ouvem sempre levando a filha na escola, as crianças que ouvem com os pais dentro do carro, né, Nath? A gente também recebe vários relatos desses.
Muito legal. Acho que esse podcast, ele nos conecta muito com as pessoas, né? Eu fico muito feliz por isso. Nossa, esse do amor, meu pai me mandou uma mensagem para falar desse podcast, obviamente por causa do Gilberto Gil, né? Ele falou, essa é uma das músicas que eu acho mais lindas do mundo. Eu falei, eu também, pai. E amigos que a gente não conhece pessoalmente, né, Bela? Pessoas que a gente conhece pelo Instagram, mas que a gente tem conversas profundas pelo Instagram, trocando mensagens e que indicam músicas pra gente. Então, se você foi uma dessas pessoas que indicou música pra gente, talvez a sua música tenha sido analisada. Se não foi, gente, a gente queria analisar todas, mas a gente acha que tá na hora de trazer um novo formato, né? Algo com temporadas um pouco mais curtas. Enfim, a gente vai voltar com novidades em 2021. A gente volta falando sobre emoções, tentando manter esse jeito leve, descontraído, mas sem perder a profundidade, né, Bela, que a gente não aguenta. Sem deixar de trazer com a gente muitos outros seres. Até breve, até 2021. E se você quiser falar com a gente, você já sabe, a gente está nas redes sociais como @o curso das emoções. Vai ser uma alegria seguir essa conversa com vocês por lá também. Então, até breve. Tchau, tchau. There's change coming. There's change coming. Ai, que bonito.